trazer até aqui hoje. Muito obrigado por nos dar uma manhã incrível, uma manhã de vida, uma manhã de glória, uma manhã de adoração a Ti, Pai. Nós entendemos que é o início de uma semana, que é a primícia que nós estamos colocando no altar aqui essa manhã. Queria te pedir que Teu Espírito Santo tenha liberdade nessa manhã para ministrar em cada pessoa aqui. Teu Espírito Santo tenha liberdade para fluir através da minha vida. Que possamos ser verdadeiros adoradores nessa manhã. Que possamos entregar nossas vidas, deixar nossa reputação de lado e fazer o que precisa ser feito. Que possamos sair daqui dessa manhã não apenas como um culto, não apenas como uma celebração, mas como o início de algo em nossas vidas, um entendimento novo, algo que vem direto dos céus, algo que vem direto do seu coração para nós, Pai. Abençoa e cuida dessas crianças, abençoa e cuida da administração, dos professores, Pai. Abençoa essa igreja, abençoa essa escola, Pai, e cuida de nós nessa manhã. E que em cada estação podemos entender a Sua glória, em cada estação podemos adorar o Senhor. Que a nossa adoração não seja apenas em circunstâncias, Pai. Que a nossa adoração não seja apenas com música, com olhares, com sentir, mas em todo o tempo de nossas vidas. Nós entendemos que a nossa adoração, ela é um estilo de vida. A nossa adoração, ela é algo que vem direto do céu. Foi por isso que nós fomos criados, foi por isso que o Senhor foi crucificado na cruz, para que pudéssemos ter acesso direto ao Pai. Queremos te agradecer nessa manhã por essa oportunidade, Pai, de repartir contigo este momento tão especial que é a adoração a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia. Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês, dando continuidade à nossa série. Quem que não estava semana passada? Nós iniciamos na semana passada a nossa série de 40 dias de propósito. O que é essa série? Essa série nós vamos entender a nossa caminhada de propósito, a caminhada que a Igreja Reviver caminha, que é a visão do propósito. Foi o início na semana passada, a introdução, e hoje nós vamos ter nossa primeira mensagem de início da série 40 dias com propósito. Nessa série nós estamos fazendo a leitura do livro 40 dias de propósito. Quem aqui ainda não recebeu o link do livro? Pode levantar a mão aí. O irmão não recebeu, pastor, depois já manda para ele ali. Que nós estamos na caminhada, fazendo a leitura diária deste livro, para entender realmente o que seriam os 40 dias de propósito, o que seriam os propósitos para a gente estudar. E hoje nós iniciamos a nossa primeira mensagem da série 40 dias de propósito. Mas antes eu queria fazer essa pergunta para você: para o que estou na Terra? Todo mundo aqui já descobriu o seu propósito na Terra? Todo mundo? Sair daqui hoje, todo mundo já está certo do que tem que fazer. E então nós vamos iniciar hoje com essa série e nós vamos entender essa pergunta, e eu vou te prometer que hoje você vai sair daqui entendendo qual o seu propósito na Terra. Nós temos 5 mensagens. A primeira mensagem é: por que estou na Terra? Que é o que a gente vai descobrir hoje. Essa resposta, ela está lá em Marcos 12:30, que é o grande mandamento. Ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma, com toda a mente e com todas as forças. Qual que é esse propósito? Quem mais? Qual é esse propósito? Ame o seu Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma, toda a sua mente, com todas as suas forças. Esse é o motivo por que estamos aqui na Terra. Então, se você ainda não descobriu o seu propósito, você se pergunta todo dia: por que eu nasci? Por que eu estou respirando? Por que eu vou trabalhar? Por que eu vou para a escola? Por que eu volto para casa, para minha família? Essa é a resposta. O primeiro propósito é adoração. Nós fomos criados por Deus unicamente para adorá-lo. Então, se você tem dúvida referente ao que você está aqui na Terra, a primeira pergunta você já pode responder para você mesmo, que é adorar a Deus. E é o grande mandamento nosso. A segunda mensagem
que nós temos, qual é o grupo com o qual você se desenvolverá relacionamentos autênticos e saudáveis? Qual seria esse grupo? E qual que é esse propósito? Esse propósito é a comunhão. Nós nascemos para adorar a Deus, mas nós não nascemos para adorar a Deus sozinho. Não foi à toa que Deus povoou toda a terra, não foi à toa que Deus colocou árvores, animais, deixou tudo isso para nós. Não fomos feitos para adorar sozinho. Então, se você também acha que adoração é algo individual somente, algo que você faz direto a Deus, você tem que entender que a sua adoração ela é coletiva, ela precisa ter a comunhão. E por isso que nós estamos aqui hoje como igreja, para ter a comunhão com Cristo. E lá em Romanos 12:5, está escrito assim: assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo por estarmos unidos com Cristo. E todos estamos unidos um com os outros como partes diferentes de um só corpo. Isso quer dizer que a minha adoração completa a sua adoração, que completa o corpo de Cristo, e assim nós estamos em unidade com Deus. A terceira mensagem, ela é: qual será o caráter que você expressará na terra? E aqui eu queria só dedicar um pouquinho de tempo, que é algo que nós vivemos muito no nosso dia a dia, mas às vezes a gente não dá muita importância. Essa terceira mensagem que nós vamos ver daqui 2 semanas, ela é a mensagem sobre discipulado, sobre ensino, sobre repartir aquilo que Deus deixou para nós aqui na terra. Mateus 28, 19 e 20, ele diz para a gente ir fazer discípulos e ensinar tudo aquilo que Jesus deixou aqui na terra. Mas antes da gente fazer discípulos, nós precisamos ser discípulos. Não tem como a gente ensinar algo se a gente não sabe disso. E qual é a importância disso? Tem muita gente hoje querendo ensinar as pessoas sem ter experiências, sem ter o conhecimento, sem ter uma vida com Deus, sem ter uma vida de adoração com Deus. E acaba que a gente acaba seguindo essas pessoas. E essa pessoa não revela o caráter, que é o caráter de Jesus e aquilo que Ele deixou para nós aqui na terra. Então o discipulado, ele não é somente ensinar, mas também é o aprender. Se nós não aprendermos, nós não temos condições de ensinar. Então essa terceira mensagem, ela vai falar sobre discipulado. A quarta mensagem: qual será a sua grande contribuição de vida? O que eu vou fazer aqui na terra? Essa quarta mensagem, ela diz respeito ao que nós vamos fazer aqui na terra, o que a gente vai repartir com as pessoas. Isso se refere ao propósito de servir as pessoas, o nosso ministério, como que a gente vai deixar aqui na terra, como que a gente vai contribuir. E lá em 1 Pedro 4,10, sejam bons administradores dos diferentes dons que receberam de Deus, que cada um use o seu próprio dom para o bem dos outros. Isso aqui é muito importante. Aqui ele fala de bons administradores, ele não está falando administrar dinheiro, administrar aquilo ou outra coisa. Ele está falando de administrar a nossa vida. Se nós não repartirmos aquilo que nós temos com o outro, a nossa bênção ela vai se cessar. Então tudo que a gente for fazer não acaba em nós. Tudo que a gente for fazer não finaliza num domingo de manhã, não finaliza no nosso final do trabalho, não finaliza quando a gente paga uma conta. Se a gente não repartir aquilo que nós temos, nada irá valer. Então se você recebe algo e você retém aquilo, eu tenho a certeza que aquilo irá morrer. Do mesmo jeito que água parada dá dengue, do mesmo jeito dinheiro na sua mão, ela não tem nenhum valor. Se você não fizer isso rodar, se você não fizer isso acontecer, do mesmo jeito a sua casa. Se você não administrar bem sua casa, se você não administrar bem o seu lar, a sua família, isso vai acabar morrendo. Nossa quinta mensagem, a pergunta é: qual será a grande comunicação da sua vida? Como você será lembrado? Qual será o seu legado aqui na terra? Essa quinta mensagem, ela se refere ao propósito de missões. O que eu vou fazer para deixar para os outros?
Como que as pessoas vão lembrar de mim aqui na terra? Será que vai lembrar como um murmurador, como uma pessoa que só reclama da vida? Quem aqui conhece pessoas assim? Então, quando a gente fala disso, a primeira coisa que vem é esse tipo de pessoa, né? Então, que nós não sejamos esse tipo de pessoa. Que nós possamos realmente deixar um legado, uma herança para as nossas famílias, para os nossos filhos e principalmente para as pessoas que vão passar em nossas vidas. Em Atos 1:8, é muito interessante essa passagem. Diz lá: porém, quando o Espírito Santo descer sobre vós, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os lugares mais distantes da terra. E um detalhe aqui que eu queria repartir com vocês é que o missionário, se ele não é relevante naquilo que ele foi enviado, ele não é um missionário. Não existe confins da terra se não existir Jerusalém. Aqui não está dizendo sejam minhas testemunhas até os confins da terra e depois em Jerusalém e depois em Judéia e Samaria. Primeiro ele começa: sejam testemunhas em Jerusalém, depois em toda a Judéia e Samaria e até os lugares mais distantes da terra. Não existe confins da terra sem Jerusalém. Não existe missões na África sem você ser enviado da sua igreja local. Não existe missões fora da sua cidade antes de você fazer algo na sua cidade. Não existe, e a palavra está bem clara aqui. Recebam o Espírito e depois sejam as minhas testemunhas. Não adianta, aqui a gente volta também no princípio do discipulado. Não adianta a gente querer fazer missões fora, sendo que a gente não foi ensinado em Jerusalém, na nossa igreja local, na nossa casa, na nossa cidade, na nossa escola, e querer ensinar alguém em outra cultura que você nem sabe, em outra língua que você também nem sabe, em outro costume que você também nem sabe. Então, gente, estejam na mente de vocês, quando vocês ouvirem falar em missões, estejam a consciência de que antes de eu ir, eu preciso receber o poder do Espírito Santo. Eu preciso ser relevante onde eu estou, e aí sim eu posso ser enviado. Então aqui nessas 5 mensagens, uma completa a outra. Esses 5 propósitos que nós vamos ver daqui para frente, um completa o outro. Não existe um sem o outro, não existe um único propósito para a gente seguir. É claro que individualmente nós vamos, nos ministérios, nós vamos se dedicar a um desses propósitos, mas nenhum vive sem caminhar com o outro. E hoje, nossa primeira mensagem, ela é sobre agradar a Deus. Nós fomos então criados para agradar a Deus. Nós somos adoradores, nós somos aquilo que Deus criou para ter comunhão conosco, para nos enviar, para nos ensinar. Mas a primeira pergunta, por que eu estou aqui na terra, vocês já sabem a resposta. Quando vocês saírem daqui, forem para casa, encontrarem alguém, quando alguém perguntar para vocês: nossa, mas eu não sei o que eu faço aqui, eu não sei por que eu vou trabalhar, eu não sei qual que é o meu propósito. O seu propósito é agradar a Deus. Deus fez você diretamente para agradar a Ele. E lá em Isaías 6, do 1 ao 9, nós vamos caminhar diante dessa passagem. E é muito interessante que é quando Isaías é chamado para ser profeta. E acontece algo muito relevante, algo que a gente precisa destacar para a gente entender o que realmente é um verdadeiro adorador, para a gente entender o que realmente, por que Deus chamou Isaías naquele tempo. E diz lá: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros.
os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar, com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: Veja, isto tocou seus lábios, por isso a sua culpa será removida, os seus pecados serão perdoados. E então ouvi a voz do Senhor conclamando: Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero só complementar essa passagem na versão NTLH aqui. No final, na continuação, Jesus disse: Vá e diga ao povo o seguinte: vocês podem escutar o quanto quiserem, mas não vão entender nada. Podem olhar bem, mas não enxergarão nada. Isaías, faça com que esse povo fique com a mente fechada, com os ouvidos surdos e com os olhos cegos, a fim de que não possam ver, nem ouvir, nem entender. Pois, se pudessem, eles voltariam para mim e seriam curados. Aí Isaías pergunta: até quando isso vai durar, Senhor? E Deus respondeu: até que as cidades sejam destruídas e fiquem sem moradores, as casas fiquem completamente vazias e os campos sejam arrasados. Por que Deus está sendo tão rude nesse momento, né? Por que Deus está falando que vai matar todo mundo? Por que Deus está falando que vai extinguir com todo mundo? Isso porque as pessoas, elas acabaram trocando a sua adoração a Deus para adoração a outros deuses. E quando Uzias morre aqui, Isaías olha e vê a glória de Deus, vê os serafins. Isaías fica se perguntando: meu Deus, o que eu vou ser agora? Eu vou morrer, eu estou no meio desse povo aqui, todo mundo de lábio impuro, todo mundo pecador, eu sou mais um pecador. E é interessante como Deus olha para Isaías e fala: Isaías, agora vá ao povo, agora você está purificado, agora seus pecados estão perdoados. Vai e diga para o povo, para eles saírem, que eu vou destruir tudo, não vai sobrar nada. Porque no momento que eles desobedeceram a lei de Moisés, no momento em que eles acenderam incenso para outros deuses e não me escutaram, tudo aquilo que eu prometi se cessa agora. E aqui a gente vê a justiça de Deus, a gente vê a palavra de Deus. Deus não está do nada falando que vai acabar com todo mundo porque Ele quer. Deus já tinha avisado isso. Do mesmo jeito que Deus já avisa para nós muitas coisas, e nós acabamos fazendo outras coisas. E quando acontece algo de ruim na nossa vida, né, a gente fala: nossa, Deus, você está me castigando. Nossa, Deus, você está sendo ruim comigo. Não, simplesmente Ele está cumprindo com a palavra dEle. E a palavra dEle é muito clara. Em Apocalipse 4:11, tem lá: tu, Senhor, criaste todas as coisas e existem para teu prazer e foram criadas. O altar era para adoração a Deus. O que naquele tempo as pessoas fizeram? Trocaram a sua adoração por outros deuses. E aqui está dizendo que nós somos criados para adorar a Deus. Deus criou todas as coisas para Ele. Em Mateus 22, 37 e 38, tem lá: ame o Senhor, o seu Deus. Este é o primeiro e maior mandamento. As Escrituras então nos ensinam a adoração, e é algo extremamente importante para Deus. A adoração é a vida e o idioma do reino dos céus. A adoração, gente, ela não é simplesmente uma música, ela não é um ato, ela não é um ir, ela não é um vir. A adoração, ela é um estilo de vida. Nossa adoração, ela é 24/7. Nós adoramos a Deus 24 horas por dia, em tudo que nós fizermos. No momento que eu saio da minha casa e venho para a igreja, eu já estou adorando a Deus. Eu já estou tendo um posicionamento de adoração a Deus. No momento que eu vou para o meu serviço e eu não roubo a minha empresa, fazendo coisas que não devem, saindo do meu horário de trabalho, eu já estou adorando a Deus, eu estou fazendo o que é certo. No momento em que eu cuido da minha família, eu já estou adorando a Deus.
No momento em que, quando as pessoas me questionam, eu não deixo de falar que eu sou cristão, eu não deixo de me posicionar diante das pessoas, eu estou adorando a Deus. Então a adoração, ela não é um momento da nossa vida. A nossa adoração, ela é 24 horas por dia. Eu não tenho como falar assim: Deus, me dá uma licença que agora eu vou ali para a balada, ou Deus, me dá licença que agora eu vou para a academia e você não vai estar junto comigo. Esse é o meu momento. Do mesmo jeito, gente, no momento que a gente vai para a academia, a gente está adorando a Deus. No momento que a gente come, nós estamos adorando a Deus. Quem aqui come até passar mal? Eu já comi até passar mal. Isso é um reflexo de adoração a Deus. Nós não precisamos comer para passar mal. Nós precisamos comer para nos satisfazer, para nos dar energia. É um propósito. Do mesmo jeito que eu vou para a academia e a primeira coisa que eu faço é tirar uma selfie na academia. Estou na academia, a primeira coisa que eu chego na igreja é tirar uma selfie e posto lá que Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Mas daí eu chego aqui e não me conecto com a adoração, eu chego aqui e não presto atenção na palavra, ou eu chego aqui e simplesmente vou embora, almoço, como meu frango assado, assisto o Faustão, amanhã acordo e falo: segunda-feira. Por que ainda não é sexta? A nossa adoração é um estilo de vida. A nossa adoração, ela não é um momento. Então nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender o nosso estilo de vida, a nossa adoração. E cada um tem um estilo de adoração. Eu não posso me basear no estilo de adoração do pastor, não posso me embasar no estilo de adoração do Carlos. Eu não posso me embasar no estilo de adoração dos pregadores que eu vejo no YouTube, ou nas músicas que eu vejo. A minha adoração é única. Como Davi, como a gente falou no Forma. Quem fez o Forma aqui? Bastante gente. Como nós vimos quando Davi estava extravagante, tirando a roupa, dançando no meio do povo, adorando a Deus, e as pessoas olharam para ele e falaram: nossa, cara, tá louco. Esse cara vai envergonhar a Deus. Ou quando alguém está aqui na igreja, levanta a mão, se joga no chão, e alguém olha: meu Deus, esse daí está possuído. Esse daí tá difícil. Mas é o estilo de adoração. Nosso estilo de adoração, ele é individual. Nós fomos criados com a nossa característica, com o nosso gene. Mas o mais importante é que a nossa adoração completa a adoração de todos, e isso adora a Deus e faz Deus sorrir. E a nossa missão é fazer Deus sorrir. Quem aqui é pai? Eu ainda não sou, mas eu me embaso no meu pai. Como meu pai gostava de fazer eu ficar feliz, e como eu gostava de ver o sorriso no rosto do meu pai quando a gente brincava, ou a gente passeava, ou ele me levava em algum lugar, fazia algumas coisas. O meu pai fazia umas mágicas, por isso que eu faço umas mágicas hoje com as crianças. O meu pai fazia umas mágicas comigo e era muito top. E ele ficava todo bobo, né? Depois eu descobri as mágicas, é claro. Mas mesmo assim eu não falava pra ele, porque eu gostava de ver ele sorrindo. Do mesmo jeito, somos nós com Deus. Nossa adoração, o significado de adoração é fazer Deus sorrir. Nossa missão é fazer Deus sorrir. Tem muita gente que faz Deus ficar triste, mas quando Deus olha para nós, Ele fala: não, esse vai me fazer sorrir hoje. Ele vai ser um verdadeiro adorador em espírito e em verdade. Ele não é só um momento no domingo, ele não é só um momento nas conferências, ele não é só um momento lendo um livro, não, mas ele é 24 horas. Ele é 24 horas. Quando eu reparto com o meu irmão, ele está adorando. Quando ele vê alguma pessoa passando necessidade, ele tem um discernimento que ele vai auxiliar essa pessoa, ele não deixa de fazer isso. E eu vou contar uma experiência disso para vocês essa semana. Nós estamos com uma amiga nossa que veio de Curitiba para trabalhar, e nós fomos no mercado essa semana, né? E passando assim, tinha um senhorzinho com duas cestas e colocando as compras no carro. Eu olhei ali, né, e continuei. Aí ela estava atrás de mim e o senhorzinho derrubou a cesta, né? Ela nem pensou duas vezes, ela foi lá e já pediu ajuda. Eu fiquei tão constrangido com isso, gente, antes de derrubar a cesta do senhor, eu podia ter ido ajudar ele. Mas eu simplesmente caminhei. E ela, a primeira coisa que ela fez foi ajudar ele. E claro que eu voltei
Ajudei ele, deixei a cesta dele, mas depois eu fiquei refletindo a oportunidade que eu deixei passar de auxiliar alguém. Se fosse eu, ou se fosse alguém da minha família, minha avó no mercado, e se alguém não passasse, não ajudasse ela. Então, esse olhar, essa cosmovisão no nosso dia a dia, ela é muito importante. E fazendo um paralelo também com o que a gente ouviu no Descende, ontem o resumo quem estava no Descende ontem aqui? O resumo do Descende para mim ontem foi: deixem de ser hipócritas, deixem de ser um movimento, deixem de ser um aglomerado de pessoas e façam algo relevante. Nós somos mais de 1/3 de cristãos no Brasil. Mas e por que o Brasil ainda está assim? Essa é a pergunta que a gente fica se fazendo. Nossa, mas por que há tanta corrupção? Por que há tanto assalto? Por que há tanta gente passando necessidade? Ontem tinham 120 mil pessoas no mesmo ambiente, na mesma atmosfera, adorando a Deus, recebendo de Deus e tendo um chamado e sendo enviado para fazer aquilo que precisa ser feito. Se cada pessoa ali tem na sua rede 10 pessoas que possam ser transformadas, olha o impacto que a gente não causa no Brasil. Então o resumo da conferência ontem para mim foi: saiam da igreja de vocês, saiam do domingo só de vocês e vão fazer algo relevante. Tem tanta gente precisando. Porque hoje ser cristão é top, né? Hoje ser cristão é cool, é legal. Hoje ser cristão tá na moda. Hoje ser worship tá na moda. Mas há 20 anos atrás, pastor, não era moda, né? Você falava que você era cristão, o pessoal apedrejava você. O pessoal batia em você, xingava você, fazia piadinhas de você. Não que hoje não façam, mas ainda é menos. Mas antigamente era assim. E hoje é legal ser cristão, mas aí você pergunta para a pessoa: quem que é teu discipulador? Quantos cursos você já fez na sua igreja? Qual que é a primeira coisa que eu pergunto para alguém quando eu vou conversar com algum pastor, algum amigo? Eu pergunto: qual que é a visão da sua igreja? E eu vou confessar que eu já conversei com alguns pastores e muitos deles não sabem responder qual é a visão da sua igreja. São pastores fundadores da igreja. E eu fico me perguntando: o que a gente está fazendo dentro da igreja para ser relevante para a sociedade? Porque lançar música é legal, ter pregadores falando no YouTube é legal, mas aí você olha para dentro da casa dessa pessoa, você olha para os frutos dessa pessoa, a pessoa não tem discípulo, a pessoa não tem pastor, a pessoa não é cuidada e a pessoa não honra quem veio antes dela. E aí é o resultado que a gente vê muita gente na rua falando de Deus, mas quando é confrontada, quando é pressionada, a pessoa espana. Então a nossa missão como igreja é sair aqui hoje e entender que somos verdadeiros adoradores, que a nossa missão é agradar a Deus e não acabar no domingo. Nós chegamos amanhã de manhã, a primeira coisa que a gente lembrar não é pegar o celular para ver a timeline, mas é se conectar com Deus e pedir para o Espírito Santo nos direcionar na semana, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa faculdade, o que a gente for fazer. Fechando esse parênteses, pode passar. Meu primeiro propósito de vida então é adorar a Deus. Adorar a Deus. E adorar a Deus, gente, outro parênteses aqui, não é bajular Deus, tá bom? Adorar a Deus não é chegar para Deus e falar: ai Deus, vou colocar uma música aqui, vou ler um livro, mas depois você me ajuda ali naquela prova, ou me ajuda no meu serviço, me ajuda a receber uma promoção. Adoração não é isso, gente. Adoração é você se esvaziar de você mesmo, é você se colocar diante de Deus nu, sem nenhuma preocupação, e você dizer: Deus, eis-me aqui para te adorar, com os meus lábios, com as minhas atitudes, com o meu olhar, com o meu ouvir, e adorar isso. Então, nosso primeiro propósito de vida, a nossa primeira mensagem de hoje é adorar. Pode passar.
Em Romanos 12:1, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam a Deus como sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Como eu falei anteriormente, nossa adoração é estilo de vida. Nossa adoração é a nossa vida 24 horas por 7. Quem aqui já teve a experiência de participar de um movimento de oração 24 horas por 7? Eu também já tive. E, gente, é louco. É louco. Se as pessoas que usam droga soubessem o que acontece quando você está orando, elas iriam largar a droga e iriam para a oração. Porque a oração é mais louca que droga. É mais louco que droga. E é bem melhor. Pode passar. Nós voltando no texto de Isaías agora, Isaías ele dá alguns direcionamentos do que ele fez e nos ensina o nosso posicionamento de adorador. E é muito engraçado quando ele fala assim: ai de mim, né? Tem uns que falam: nossa senhora, agora lascou. Isso é a consciência nossa, gente. Isso é a nossa consciência de que tem algo errado. Essa é a nossa consciência de temor ao que está acontecendo naquele momento. E Isaías, quando fala isso, ele fala: meu Deus, e agora que eu estou no meio dessa galera, todo mundo pecador, eu também sou um pecador de lábios impuros, o que vai acontecer comigo? Então, nosso primeiro posicionamento que nós temos que ter para ter uma vida de adoração é temor a Deus, é não brincar com as coisas de Deus, é não criticar o que acontece lá fora, mas é poder somar com o que acontece lá fora. Pode passar. Consagração. A nossa consagração. Veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida. Quando nós temos temor, nós somos consagrados, nós somos separados. Quando nós tememos a Deus, quando nós temos a consciência que Ele nos criou, que Ele é o nosso dono, que Ele é o nosso Criador, nós somos separados para Ele. Pode passar. Disponibilidade. Quem irá? Eis-me aqui, envia-me a mim. Quem aqui já se posicionou quando teve alguma coisa e falou: não, pode deixar que eu faço, deixa comigo aqui que eu resolvo? Tinha um gerente meu que ele falava: primeiro eu aceito e depois eu vou ver como que faz, mas eu quero fazer parte do que está acontecendo na empresa. A mesma coisa é na igreja, a mesma coisa é no reino de Deus, a mesma coisa é na nossa casa. Quando nós entendemos o nosso ID, nós entendemos a nossa responsabilidade, a primeira coisa que a gente faz é levantar a mão e falar: não, pode deixar que eu faço. Mesmo às vezes a gente não sabendo, mas você vai procurar saber, vai procurar entender e vai se posicionar para isso. Então a consagração leva à entrega. Quando eu me consagro, quando eu sou separado, eu tenho a consciência disso, eu me entrego de corpo e alma. Pode passar. Comissão. Vá. A entrega leva ao envio. A entrega leva ao envio. Não tem como nós sermos enviados sendo que nós não nos posicionamos. Nós não temos a consciência do nosso temor. Nós não somos separados para isso. Ontem, na conferência, teve um grande envio, teve uma grande missão para nós. Então, nós somos planejados para adorar a Deus, por isso, nós precisamos ter temor a Deus. Nós precisamos temer a Deus. Em Salmos 24, 3, 5, diz lá: quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no santo lugar? Aí tem a resposta: aquele que tem mãos limpas e o coração puro,
que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Ele receberá a bênção do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. Então, quando a gente tiver dúvida de quem irá subir o monte do Senhor, quem poderá entrar no santo lugar, aqui está a resposta, em Salmos 24, 3, 5. Aquele que tem as mãos limpas, o coração puro, e que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Em Gálatas 5, 19 e 21, tem uma palavra muito forte, mas é algo muito sério que às vezes nós não falamos, nós deixamos de relevar isso, nós deixamos de refletir isso também. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, distensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão dos céus. Então aqui nós temos duas respostas. Nós perguntamos quem vai, nós temos a resposta, e aqui nós temos a resposta de quem não vai. Isso aqui está muito claro. Isso aqui é uma reflexão que nós precisamos fazer todos os dias. O nosso egoísmo não nos leva ao reino dos céus. Nossa inveja, nossa embriaguez não nos leva ao reino dos céus. Então nós temos a resposta de quem vai e quem não vai. Então, se a gente tinha ainda alguma dúvida, aqui está a resposta. Pureza é questão de escolha e decisão pessoal. Eu não posso decidir por vocês e eu também não posso escolher por vocês. A salvação é individual. Mas, se você só se contenta com a salvação, você vai deixar de fazer parte de muita coisa que acontece no reino de Deus. Então não se contentem só com a salvação, não se contentem só ser consagrado, separado, não pecar, ser santificado, sendo que nós não contribuímos com o todo, nós não contribuímos com o corpo. Só a salvação ela é muito pequena diante do que Deus fez com a gente até hoje, dando a sua primícia, dando o seu filho. Se fosse só pela salvação, Deus já poderia acabar com tudo, né? Se resolvesse isso. Então não se contentem somente com a salvação. 2 Timóteo, está escrito lá: se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda a obra. Aqui está dizendo, né, que a nossa purificação, nós precisamos nos limpar diante disso. Deus usa qualquer tipo de vaso. Quem concorda comigo? Deus usa qualquer tipo de vaso. O único vaso que Ele não usa, gente, é vaso sujo. Coisas que estão dentro de nós sujas, Ele não usa vaso sujo. O que acontece com o vaso sujo? Ele quebra e faz de novo. Então, se você está sujo, Ele vai te quebrar e vai te fazer de novo. Mas isso, se você decidir. Porque eu não posso decidir por você e nem Ele decidir por você. Ele deixa a escolha com você. Então, Deus não usa vaso sujo. Se nós desejamos ser purificados, nós precisamos nos limpar. Nós precisamos ter uma reflexão de dentro para fora e não de fora para dentro. E diante disso, diante do nosso temor, nós temos duas coisas que nós precisamos realmente fazer e ter a consciência disso. Que a primeira é mortificar diariamente a nossa carne. Nós precisamos mortificar diariamente a nossa carne. Em 1 Coríntios 15, 31, está escrito lá: todos os dias enfrento a morte, irmãos. Todos os dias é a morte. Não tem um dia, nesse sábado eu não vou mortificar minha carne. Nesse sábado eu vou esquecer de Deus, vou fazer o que eu tenho que fazer, vou saciar todas as minhas vontades, vou comer o que eu quero comer até passar mal, vou ver o que eu quero ver até passar mal, vou ouvir o que eu quero ver até meu ouvido sangrar. Então, não existe isso. Todos os dias nós enfrentamos
a nossa morte. Todos os dias nós precisamos sacrificar algo na nossa vida. Todos os dias no trânsito nós precisamos ficar quieto quando alguém fecha a gente. Todos os dias no nosso trabalho, quando alguém vem e fala algo que a gente não gosta, nós precisamos mortificar a nossa carne. E a segunda coisa é o temor que sacrifica diariamente os desejos do corpo. A vida de temor sacrifica diariamente os desejos do nosso corpo. Romanos 6,13. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele, como instrumento de justiça. Então o nosso corpo, ele é feito para adorar a Deus também. E está dizendo aqui para a gente não oferecer o nosso corpo em pecado, mas sim oferecer primeiramente a Deus. Deus, o que você quer que eu faça com o meu corpo hoje? Você quer que eu vá para a academia para ficar mais forte, depois carregar umas pedras lá no meu trabalho? Ou você quer que eu faça uma ginástica para ter mais flexibilidade e conseguir ajudar em casa? Parece simples, mas nós usamos o nosso corpo não para isso. Nós usamos o nosso corpo para ir para a academia, ficar forte e bater nos outros na rua. Tem muita gente que faz isso. Tem muitos amigos meus que faz isso. Ou a gente usa o nosso corpo para se exibir, usa o nosso corpo para fazer tantas coisas que vão tirar a salvação das pessoas, assim, né? Vão escandalizar os irmãos. Então nós temos que ter a consciência do que a gente vai fazer também com o nosso corpo. Segunda coisa, buscar sua consagração pessoal. Veja, quando Isaías fala lá, quando Deus fala, veja, olhe para dentro de você e o que você vê. Se nós tivéssemos um momento de reflexão hoje, nós olhássemos para dentro de nós e fizéssemos uma reflexão de como a gente está por dentro, nós teríamos condições de estar à frente de algo? Estar aqui no púlpito adorando, estar fazendo qualquer outra coisa que seja exposto? Dá para Deus te usar do jeito que você está hoje? Ou Ele precisa te quebrar? Ou você precisa se limpar para aí sim Deus usar você? E um paralelo com isso é quando a gente vê algumas pessoas sendo usadas, né? E a gente fala, meu Deus, mas como que aquele louco lá, interessante sim. Quando nós olhamos para o outro e falamos, nossa, mas por que ele não eu? Nós precisamos perguntar por que não eu? Por que não fui eu? Não porque é ele. Nós precisamos olhar para dentro de nós e não para dentro do outro. Pode passar. Para a terceira. Andar em disponibilidade para com Deus. Quem irá? Eis-me aqui, envia-me a mim. A disponibilidade, ela gera o compromisso, ela gera a responsabilidade. A disponibilidade, ela não é só para as coisas que eu gosto, para as coisas que eu amo. A disponibilidade é para o que Deus tem para nós. 1 Samuel 3,16. Samuel, meu filho, estou aqui, respondeu Samuel. A mesma coisa em Êxodo. Então assim, Samuel se posicionou, Moisés se posicionou quando disse, eis-me aqui. Abraão se posicionou. E Deus não está à procura de capacitados, Ele está à procura de disponíveis, de pessoas disponíveis para ser usadas no reino de Deus. Então, quando alguma pessoa está fazendo algo e você se pergunta, meu Deus, por que ela e não eu? Tenha certeza que a primeira coisa que ela fez foi, eis-me aqui. Se você ficou no teu canto, ali chorando, esperneando, Deus, Ele está à procura de disponíveis e não somente de pessoas capacitadas, porque é Deus quem capacita as pessoas. Quarto, aceite seu compromisso pessoal, aceite o seu envio, aceite aquilo que você foi comissionado para fazer. João 17:18. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Esta é a nossa declaração de visão. A igreja, essa é a declaração. Nós somos enviados para transformar a vida de pessoas.
2 Crônicos 16:9. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Nisso você cometeu uma loucura. De agora em diante terá que enfrentar guerras. Então a nossa comissão, o nosso envio, o nosso chamado, e é muito interessante essa passagem que diz lá: pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que dedicam totalmente o coração. Quem se dedica totalmente o coração aqui? A Deus. E aqui ele continua: se você se dedica totalmente o coração, você está fazendo uma loucura. Por quê? Porque de agora em diante você enfrentará guerras. Mas com Deus é maioria. E quando ele fala aqui enfrentar guerras, ele está deixando bem claro que não vai ser fácil andar com Deus, não vai ser fácil se posicionar em nome de Deus, não vai ser fácil ser cristão, não vai ser fácil vir na igreja, não vai ser fácil postar que você está na igreja. Mas aqui ele está dizendo para você ter a consciência e depois não falar: ó, não fui avisado. Quando eu aceitei Jesus, falaram que só ia ser coisa boa, que eu ia ganhar dinheiro, que eu ia viver em paz, que não ia ter dor nem sofrimento. Isso só vai acontecer na eternidade. Quem quer viver sem dor e sofrimento aqui? Então a resposta para vocês é a morte. Então você quer viver isso, morra agora. Mas tem que ter consciência se realmente você vai herdar o reino do céu. Então, se você quer só coisa boa agora, nesse exato momento, a tua única resposta agora é a morte. Não terás aflições. Quem aqui quer morrer hoje? Eu não quero morrer hoje, tem muita coisa para fazer ainda. Eu quero estar no momento que serei arrebatado. Mas também quero morrer e quero sentar do lado de Deus e bater um papo com Ele e falar: nossa, a gente enfrentou tanta coisa, né? E Deus vai falar: nossa, foi tão legal você me fazer sorrir, foi tão legal quando você me adorou, foi tão legal quando você não negligenciou a palavra que eu coloquei sobre a terra. Já estourei o tempo aí? Uns 20 minutos já. Não, tá cedo, até 1 hora. Tá tranquilo. Mas a nossa quarta e última mensagem é aceitar o comissionamento pessoal. Quando nós fomos enviados, quando nós fomos comissionados a algo. Quando nós viemos para Brasília, nós não entendíamos o que ia acontecer, nós não entendíamos o porquê está acontecendo isso tão rápido, né? Nossos planos não era sair da cidade, não era continuar no nosso emprego, não era mudar de emprego, mas nós entendemos e a primeira coisa que a gente fez foi: eis-me aqui, envia-me a mim, o restante a gente vê. E todo mundo lá em Curitiba falava: mas meu Deus, e a casa de vocês? Não teve uma pessoa, gente, que chegou pra gente e falou: nossa, vocês estão sendo comissionados, vocês estão sendo enviados, vocês serão bênçãos. Primeira coisa que as pessoas falavam era: nossa, e a casa de vocês? Por quê? Porque nós derrubamos a nossa casa e a gente fez uma outra casa. E nós tínhamos terminado a nossa casa um pouquinho antes, né? Tava só no acabamento. E era a casa do nosso sonho, né? A gente já tinha feito a nossa casa pensando nos nossos filhos, no nosso quarto. A gente fez já 2 quartos que a gente queria 2 filhos. Era o nosso quarto, a nossa sala, do jeito que a gente queria. E todo mundo perguntava: mas meu Deus, e a casa de vocês? Vocês vão deixar aqui? E agora? Todo mundo, gente. E a palavra que Deus colocou na nossa vida foi a pesca maravilhosa. Depois que os discípulos pescaram tudo que eles queriam, que Deus falou: jogue a rede ali que vocês vão pescar, tudo isso, e transbordou o barco. Depois disso, o que aconteceu? Jesus falou assim: deixa tudo agora, esses peixes aí pro pessoal, vocês já conseguiram o que vocês queriam, né? Agora deixa tudo e me segue. Tem coragem de fazer isso? Tenho certeza que Jesus falou assim: ei, você tem coragem? Eu tô indo, se quiser, me segue. Então, você já conseguiu o que você queria. E a pergunta que eu sempre faço é: o que vai acontecer depois que eu conquistar tudo que eu sonhei? Será que eu vou morrer? É o único fim, né? Por isso que eu sempre tenho um sonho novo. Então, tenho sempre um sonho novo, gente. Senão, depois que vocês conquistarem tudo que vocês sonharam, ou vocês vão entrar em depressão, ou vocês vão morrer. Então, sempre sonhem. E aceitam o comissionamento de vocês. Se vocês foram preparados, se vocês foram discipulados, se vocês honraram as pessoas,
então vocês estão prontos para serem enviados. Se vocês adoraram, vocês estão prontos para serem enviados. Eu quero finalizar. Pode passar, já está ali já. O pessoal já acelerou, né? Mas nesses 40 dias nós seremos comissionados. A igreja será comissionada. A igreja irá entrar em um outro nível. Eu quero que vocês entendam isso, que a igreja está entrando em um outro nível. Não um nível de estrutura, não um nível de pessoas, mas um nível de entendimento. Tem muitas igrejas batendo cabeça ainda hoje, tentando entender qual que é o seu propósito de igreja. E eu tenho certeza que se essa igreja sair de onde ela está, ela não vai fazer falta. Mas as igrejas que têm a sua visão estabelecida, que são relevantes, a primeira coisa que elas se perguntam é: se eu sair daqui, eu vou fazer falta a alguém? Sim. Então nós temos que persistir. Nesses 40 dias, nós seremos comissionados a adorar e celebrar a presença de Deus, proclamar o seu nome, trazer o reino para toda a terra, ensinar o evangelho de Cristo e discipular vidas e promover a comunhão do corpo de Cristo, servir com alegria no ministério. Cadê o Willy? Está servindo lá hoje, né? Willy, tá alegre aí? Tá feliz? Ah, então beleza. O Willy está servindo com alegria. Sirva com alegria no ministério que Deus te deu a partir da sua igreja local até os confins da terra. Até um ano atrás, eu estava no estacionamento servindo na minha igreja, e as pessoas perguntavam: nossa, mas você só serve, só fica no estacionamento, só fica, sei lá, ajudando a igreja, né? E eu respondia: estou aqui fazendo o que precisa ser feito. Se eu não fizer, alguém vai fazer, mas eu quero fazer parte disso. E nós lideramos a integração lá na igreja, e até hoje quando a gente chega lá é engraçado, né? Porque às vezes quando eu vou para Curitiba eu chego de surpresa para ver se o pessoal está trabalhando mesmo, para ver se o pessoal está fazendo o que está precisando fazer. Aí quando eu chego o pessoal já se ajeita, né? O pessoal já fica no estacionamento olhando, o pessoal da recepção já olha. Mas isso é uma cultura que foi estabelecida, não por nossa vida ou pelas vidas das pessoas que passaram, mas que é um princípio e é um mandamento de Deus: a gente servir com alegria, a gente fazer o que precisa ser feito, a gente nós sermos os primeiros a chegar na igreja e os últimos a sair. Isso é a nossa disponibilidade, isso é o nosso comprometimento. É claro que isso não nos deixa pesado, né? Se está acontecendo isso no ministério, tem alguma coisa errada. Então, sempre que tem alguma coisa pesada no nosso serviço, a gente já revê, chama o apóstolo lá, fala: tem alguma coisa errada, vamos rever. Porque o caráter de Cristo é ser simples. Tudo que Jesus fez foi simples, nada foi mirabolante. Ele pegou a terra lá, o barro, jogou no olho do cara lá, limpou, falou: agora veja. Falou pro cara: levanta aí, que você está muito tempo no chão, vai e anda. Falou para Lázaro: saia daí, Lázaro, tirem a pedra lá. É tudo simples. Além disso, é tudo leve. Nada que Jesus fez foi pesado. E tudo que Jesus fez foi prático. Então, a gente passa para os nossos liderados lá que tudo que eles forem fazer tem que ser simples, leve e prático. Se fugir disso, está errado. Se fugir disso, a gente tem que sentar, rever, pensar, fazer tudo de novo. Mas é servir com alegria. E a conclusão que eu quero deixar para vocês é que somente os adoradores são enviados. Não existe envio de pessoas que não adoram a Deus. Não existem. Se você vê alguém que se diz missionário, que se diz enviado, e você não vê uma vida de adoração a Ele, tenho certeza que ele não está fazendo o que Deus mandou ele fazer. Porque somente os verdadeiros adoradores são enviados. E adorador é um agente de missão. Um verdadeiro adorador, ele é o agente de missão. E nós vemos aqui na vida do profeta Isaías e na vida do rei que morreu. O que aconteceu com o rei? O rei, ele tinha tudo que vocês imaginarem. Ele era um engenheiro, ele construía coisas, ele tinha muito dinheiro, ele dominava toda a terra. Então, durante muito tempo, ele viveu bem. Só que no final, ele foi amaldiçoado.
Ele morreu em cima de uma maldição, em cima de pestes. Do que valeu tudo aquilo que ele fez, se no final ele realmente não cumpriu com o que tinha que ser cumprido? E com isso me veio a reflexão, pode passar, pastor, a reflexão de que viva agradando a Deus, mas também a gente precisa morrer agradando a Deus. E não vale também nós morrermos também só agradando a Deus, se a gente não viver agradando a Deus. Se a gente morrer agradando a Deus, nós vivemos o que tem muito hoje, que é a graça barata, né? Nós fazemos o que fazemos a vida toda, ele chega no final, aceita Jesus e quer ir para o céu, né? Do mesmo jeito também que a gente vive na igreja e daqui a pouco a gente se desvia, a gente sai, começa a fazer o que a gente não foi chamado para fazer e morre e não vai adiantar de nada. Então a gente precisa ter um equilíbrio. Não adianta a gente viver bem e morrer mal, ou viver mal e morrer bem. Nós precisamos, além de viver bem, morrer bem, agradando a Deus, agradando aquilo que Deus depositou em nossas mãos. Então o verdadeiro adorador, ele é um bom administrador, ele tem temor a Deus, ele se dispõe, ele tem responsabilidade e a sua vida é 24 horas por 7 adorando a Deus em tudo que a gente for fazer. Então a primeira mensagem da série 40 dias de propósito, a nossa pergunta: por que estou aqui na terra? Por que eu estou aqui na terra? Adorar a Deus. Então que nós saímos aqui hoje da igreja entendendo que nós fomos feitos para adorar a Deus e nada mais. O que vier é consequência. O serviço será consequência, o envio será consequência, o discipulado será consequência e a comunhão será consequência. Mas a base de tudo é a adoração a Deus. E o que quer dizer adoração a Deus? É simples, é fazer Deus sorrir. Do mesmo jeito que você fica alegre quando teu filho sorri, é do mesmo jeito que Deus fica alegre quando você faz algo que Ele espera de você. Amém? Amém. Coloque-se em pé, a gente vai orar. E nós seremos enviados e comissionados hoje aqui. Porque hoje nós passamos para um outro nível de entendimento e de vida. Por isso eu quero orar nesse momento por isso. Pai, muito obrigado por esse momento, por esse entendimento, por nossa adoração, por nossa vida entregues a Ti, Pai. Nós entendemos o nosso temor, nós entendemos o nosso comissionamento, nós entendemos a nossa disponibilidade, Pai, e nós entendemos aquilo que o Senhor depositou em nossas vidas. Nós queremos Te agradecer por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade de poder Te adorar, por mais uma oportunidade de poder transformar vidas, Pai. Eu agradeço, Pai, por essa igreja, por nossos pastores, pelo pastor Lincoln, pela pastora Marina, que cuidam de nós, que nos enviam, que nos discipulam, que nos fazem sorrir e que deixam tudo simples, leve e prático para nós. Que possamos entender, que possamos honrar a vida deles, Pai. Possamos honrar essa igreja e a visão que foi estabelecida nessa igreja. Que a nossa adoração chegue aos céus, que a nossa adoração chegue a Ti, Pai, e que o Senhor possa sorrir em tudo que nós formos fazer. Que nós possamos sair hoje daqui para nossa casa, que nós possamos não esquecer dessa palavra, que nós possamos entender o porquê nós estamos aqui na terra. Que nós possamos, nessa caminhada de 40 dias com propósito, ser responsáveis, ser disponíveis naquilo que for direcionado, Pai. Muito obrigado. Nós Te agradecemos, nós Te honramos e nós Te adoramos. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Jacques. Recebe essa palavra de Deus no seu coração. Você recebe essa palavra de Deus no seu coração? Amém. Cara, quando você entende o propósito, tudo muda. Isso é muito sério, isso aqui é muito